À medida em que vamos iniciando o nosso trabalho, é possível que outros colegas entrem também, né? Todos muito bem-vindos. É importante destacar que, no âmbito do SEMEF, a gente faz a reunião do SEMEF Convida, mensalmente, e, excepcionalmente, nessa circunstância em que nos encontramos, estamos realizando, então, a nossa primeira reunião do SEMEF Convida online. A Maria Cristina, atualmente coordenadora do SEMEF, fez o contato com a Denise, professora Denise Bernoulli de Santana, que, para nossa alegria, aceitou. E, a partir do aceite da Denise, nós começamos, então, a organização técnica desse encontro. Antecipadamente, já peço desculpa a todos por qualquer problema que tenha aí, a gente vai aprendendo a se encontrar por essas novas janelas, né? Bom, o que a gente pensou, né? Eu tinha recebido esse texto da Denise, que me foi enviado pela professora Andréa Moreno, e depois, dando uma olhada nas publicações da N1 Edições, vi que o texto estava lá, né, junto com um outro conjunto enorme de textos muito legais, analisando criticamente, né? E aí a gente teria um bom ponto de partida, esse texto da Denise, espero que vocês tenham podido ler antecipadamente. Quem não pôde ler antecipadamente, eu acho que é uma oportunidade ler depois dessa nossa conversa com ela, né? Muito bem, uma honra para o SEMEF receber a Denise. Denise é historiadora. Denise é uma referência muito importante para todos nós que estamos há alguns anos nos esforçando para fazer história da educação física, história da educação do corpo, história da saúde e da doença, né? Denise tem sido aí uma referência a partir da sua fértil produção e a partir da sua disponibilidade, né, para o diálogo conosco da educação física, né? Denise é professora da PUC, com uma formação também na PUC, de mestrado, e depois o doutorado na França, estudando essas temáticas tão caras a todos nós, né? Acho que a maioria de vocês conhece a produção da Denise. É bacana saber também que a Denise, a partir da PUC de São Paulo, ela tem circulado bastante também e se engajado como professora visitante em diferentes universidades de diferentes lugares do mundo, né? O que para nós só confirma, né, a alegria, a satisfação de recebê-la aí para essa conversa conosco. Eu estou coordenando inicialmente essa atividade em função da minha condição atual de coordenadora acadêmica no SEMEF, né, responsável aí pelos eventos, pelas nossas reuniões, e pensamos no seguinte formato. Num primeiro momento, eu passo a palavra para a Denise, ela faz aí algumas considerações a partir dessa temática, e depois nós conversaríamos com ela. Isso foi um comentário que a Denise fez com Cristina, e para nós é muito importante, dela não ficar falando o tempo todo, mas da gente estabelecer com ela um diálogo, tá? Então, acho que essa é a nossa ideia, e a equipe do SEMEF vai controlar aí, no momento dos diálogos, as inscrições de quem quiser fazer questão, comentário. Pode ser assim, Denise? Pode. Então, pronto. Então, acho que já passo a palavra para você, e, mais uma vez, agradecendo aí essa oportunidade de poder estar com você nesse momento tão singular, né? Tão ainda estranho da nossa vida, que a gente está tentando decifrar a cada dia. Olha, muito obrigada pelo convite, obrigada, Mili, pela apresentação e por toda a organização aí desse evento. Obrigada especialmente a Cristina, que teve contato comigo.
Fico muito... É um grande prazer para mim poder dividir com várias pessoas as reflexões que eu tenho feito, que não são assim originais, na verdade são resumos daquilo que muitos de vocês sentem. Talvez haja um toque de historiadora, porque venho da história, então eu acabo fazendo exemplos, trazendo exemplos do passado para comparar com o que se passa hoje. Nós temos, todos vocês sabem, uma crise que é, ao mesmo tempo, econômica, política, sanitária e humanitária, quer dizer, o Brasil tem essa situação, que é quase singular no mundo, para não dizer singular, não é? Que é uma desgraça junto com várias outras, não veio sozinha, e isso traz uma série de possibilidades de reflexão, não é? Ou a gente reflete, ou a gente fica muito mal. Então, a reflexão, especialmente se é coletiva, assim, se é partilhada com tantas pessoas, é uma maneira também de não ficarmos isolados no confinamento, não é? Vendo as mortes se sucederem. Eu queria, na verdade, caminhar a minha fala para dentro daquilo que eu escrevi, mas também um pouco para fora, porque falar da epidemia é complicado, porque você tem que atualizar todos os dias, quer dizer, o ministro acabou de sair, já estamos num outro ponto em relação ao dia que eu escrevi aquele artigo, mas há questões que permanecem, e entre elas, os dois aspectos dessa expressão lavar as mãos. E é sobre esses dois aspectos, conjuntamente, que é o que nós vivemos, que eu queria falar com vocês. Quer dizer, um primeiro aspecto é o mais evidente, que é lavar as mãos mesmo, não é no sentido figurado do termo, de pouco se importar com os outros, que esse seria o segundo sentido. O primeiro sentido é lavar as mãos pela primeira vez na história, não mais apenas para limpá-las, não mais para higienizá-las, mas para livrar-se asepticamente do vírus. Ou seja, haveria 3 gestos dentro desse cuidado com a limpeza. O primeiro é a limpeza, ou seja, ele se restringe a tudo que se vê a olho nu. Depois a higiene, que é mais audaciosa, mais ambiciosa, que é limpar aquilo que a gente não vê a olho nu, bactérias, etc. E, por fim, a asepsia, que é como a higiene, mas a asepsia, até recentemente, se restringia a alguns lugares e a alguns profissionais, entre eles o hospital, e entre esses profissionais, evidentemente, os enfermeiros e os médicos. Ora, a primeira coisa que acontece com a Covid-19 é que o gesto de lavar as mãos, tal qual os cirurgiões e os médicos, se massificou. E isso é inédito na história. Eu vou primeiro apontar coisas que são inéditas. Isso é inédito na história. Eu duvido que alguém já não tenha visto uma propaganda de que é preciso lavar 20 segundos a mão e o pulso, né? Como um cirurgião, como um enfermeiro, como um médico. Então, aquilo que era específico de um certo número de profissionais e de um determinado espaço, que é o hospitalar, passou a ser dever de todos em todo o tempo. Essa é uma tendência de um novo lavar as mãos, mas ainda se refere ao gesto higiênico, agora ascético, que nós conhecemos há tanto tempo. Um segundo aspecto desse lavar as mãos é o sentido figurado que a história conferiu a ele. Ou seja, a ideia de que eu lavo as mãos das obrigações que eu tenho para com o coletivo. Eu lavo as mãos da obrigação que eu tenho, se eu for um governo, em relação ao conjunto da população. Eu lavo as mãos significa eu não me importo, não é? Eu deixo morrer. Ou então, não é da minha responsabilidade, eu passo a pensar assim. O que me interessa é apenas eu e o meu pequeno grupo. Isso não acontece só a nível governamental, isso acontece, e não só no Brasil. Quer dizer, essa tendência de lavar as mãos, no sentido histórico que foi dado à lavagem das mãos por Pilatos, lá atrás, né? É o sentido histórico, não quer dizer que tenha sido daquela forma naquele momento, né? Como uma tradição, inclusive, de determinadas religiões. Esse sentido histórico de lavar as mãos para empurrar a responsabilidade que é própria para os outros, ela é comum a várias epidemias, não é só a Covid-19. E não é só uma especificidade, portanto, de agora e do Brasil. Negar
os males, negar as mortes, denegar o mal, é algo constante na história das pandemias e mesmo das epidemias no mundo. Desde a mais famosa delas, a antiga e mais famosa, que é a peste bubônica, que explode no século XIV, século XV, na virada desses dois séculos, e que é uma grande pandemia que mata muita gente na Europa e que depois vai reaparecer em outros momentos, mas de outras formas, e que vai encontrar na imagem de lavar as mãos, que não é ainda a imagem higiênica de lavar mesmo as mãos, a ideia de responsabilizar os outros, algo muito, muito terrível, que é colocar a culpa da peste nos judeus. Foi isso que aconteceu, isso eu cito no meu artigo, isso que aconteceu no século XIV, num certo momento, se colocou a culpa nos judeus, dizendo que eles tinham envenenado a água dos poços e que, portanto, as pessoas caíam doentes. Não é? A culpa da peste era nos judeus. A culpa da peste, os bodes expiatórios foram vários. A culpa da peste eram os estrangeiros. A culpa da peste era, na verdade, o fato dos homens não terem respondido de forma pia aos deveres divinos, ou seja, seria um castigo divino. Esse tipo de busca de um culpado, não é? Como hoje, como há pouco tempo o Trump declarou que seria um vírus chinês, a culpa dos chineses, não é? Essa tendência é algo que permanece em várias pandemias. Estou falando só da peste negra, mas há outras na história em que o culpado, o bode expiatório, é aquela população, aquela etnia, e, portanto, eu como governo da cidade, ou eu como pai de família, lavo as mãos. Não tenho nada que fazer, porque a culpa não é minha. Então, empurrar a culpa para as costas dos outros. Isso é muito comum. Na Primeira Guerra Mundial, em 1918, quando nós tivemos a famosa gripe espanhola, que, como vocês sabem, tem esse nome porque era a Espanha que mais divulgava notícias sobre as mortes e sobre a gripe, porque como ela era neutra na guerra, ela podia fazer isso. Aí já vem um problema. Por que outros países não fizeram? A gripe espanhola matou muita gente, mais do que a própria Primeira Guerra Mundial, matou a gripe espanhola, 50 milhões ou até mais. As taxas são imensas. E o que aconteceu nesse momento que se parece um pouco com essa noção de lavar as mãos? Aconteceu que se culpou quem? Né, naquele momento da Primeira Guerra Mundial, onde você já não podia, como na Idade Média, facilmente culpar o diabo. Né? Você não podia culpar os judeus, necessariamente. Os judeus vão ser culpados pela Segunda Guerra por outras razões. Mas aqui não se podia jogar as culpas para os mesmos espaços. O que aconteceu é que, na verdade, muitos desses países e desses homens interessados na guerra tinham receio que viesse a público a notícia da peste, da gripe espanhola, com medo que a guerra acabasse. Assim como hoje se tem medo que a economia afunde, na Primeira Guerra Mundial tinha-se muito medo que os soldados desistissem de ir para a guerra ou soubessem que a guerra era o lugar mais fértil para o contágio. Claro, todos dentro de uma trincheira, porque a maior parte do tempo na Primeira Guerra Mundial eles ficaram dentro de trincheiras, eles não se movimentaram, a guerra de movimento durou só um ano. Dentro de uma trincheira, em péssimas condições de higiene, de alimentação e tudo mais, durante muito tempo, o que vai acontecer? Doenças, e entre elas a gripe espanhola. Então, não se queria divulgar isso, não se queria dizer a verdade. A primeira coisa que é flagelada numa pandemia é a verdade, né? Por inúmeros interesses. E no caso da Primeira Guerra Mundial foi isso que aconteceu. Atirou-se as culpas, então, a quê? Provavelmente a pessoas que são muito pobres e promíscuas. Daí, porque em geral eram jovens que caíam doentes, ao contrário da Covid, que tem uma população idosa mais sensível, no caso da gripe espanhola são os jovens. Então, e começaram, enfim, a dar uma série de outras desculpas, né? A buscar bodes expiatórios fora. É interessante que durante a gripe espanhola acontece uma coisa também parecida
que acontece aqui, que é achar um remédio miraculoso, assim como aqui para nós está sendo divulgado que é a cloroquina, hidro ou cloroquina, não é? Durante a gripe espanhola era a aspirina, que há pouco tempo tinha sido descoberta, e muita gente morreu de aspirina, porque as doses eram cavalares, assim como hoje muita gente pode morrer com cloroquina, porque as doses são cavalares. Então, era um grande remédio, as pessoas vão ficar boas da gripe espanhola com este remédio. Outra coisa que é muito comum durante essas épocas de pandemia, durante o cólera apareceu isso, durante a febre amarela apareceu isso, a sífilis, não é? Todas essas histórias de doenças e pandemias aparecem milagres, não é? Remédios miraculosos, assim como aparece uma guerra para saber quem é o culpado e justamente para poder se livrar da própria culpa. Então, o que eu estou dizendo para vocês, eu só estou juntando coisas que talvez vocês já saibam, não é? São tendências antigas. Outra tendência antiga, afastar os pobres, ou pensar que no lugar em que moram os pobres é que a pandemia vai se propagar mais facilmente. Ou achar que os pobres, porque não têm os meios, porque moram mal e etc., não têm como sobreviver. Serão eles que vão morrer. Às vezes isso ocorre de fato, eu não vou duvidar, por razões científicas e comprovadas. Mas há questões que intrigam. Não sei se vocês têm acompanhado hoje em dia as notícias que têm vindo da África, como se diz antigamente, da África Negra, ou seja, não é nem do norte, também não é do sul da África, não é? Mas são países como, por exemplo, o Benin, entre outros países, em que há uma primeiro que há uma população bem jovem, mas há uma expertise também, há um saber acumulado de outras grandes doenças, por exemplo, como o ébola, que faz com que as pessoas tenham atitudes um pouco diferentes em relação à pandemia da Covid-19. E lá os números são mais baixos do que havia sido previsto. Nada impede que não aumentem, eventualmente. O que eu quero dizer é que já há o pressuposto milenar, antigo, que os pobres são o foco das epidemias, ou o lugar do perigo, ou então a parte que vai necessariamente, não vai se organizar e vai morrer. Esse quase, na verdade, é um preconceito de dizer que eles não têm recursos para se organizar. Vocês sabem muito bem que muitas vezes eles não têm apoio do governo em nenhuma instância, mas eles têm uma grande relação de organização e tradição de organização, e no Brasil a gente pode assistir isso, por exemplo, com a Central Única das Favelas, a CUFA, entre outros organismos. Então, assim, as pandemias, para não falar muito sozinha, gente, elas são, e essa em particular, elas são, eu acho que é assim, um privilégio em muitas aspas, porque elas são uma tragédia, mas assim, um privilégio para a gente perceber o que já existe, mas de maneira escancarada. É quase como se colocassem uma lente de aumento e agora a gente visse, e não dá para escapar dessa visão, as desigualdades sociais, as relações de poder, mas sobretudo o que já aparecia em outras pandemias, que são a estupidez, resumindo as palavras, a estupidez e a negligência, ou seja, o lavar as mãos e deixar a responsabilidade. Então, essa ideia geral foi colocada no que eu escrevi, e algo que ainda será escrito, que eu ainda não escrevi, é um pouco a diferença de como a quarentena tem sido vivida em espaços como o Brasil, em que a quarentena é um privilégio. Vocês sabem muito bem que não é todo mundo que pode fazer uma quarentena, por exemplo, alguém que mora num espaço de 40 metros quadrados, 30 metros quadrados, com 6 pessoas, não é? Não tem, às vezes, água encanada. Então, assim, é muito complicado. Aí, o que é? Então, a gente apoia a não quarentena? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que todos os problemas que a gente percebe hoje já são frutos das negligências, da estupidez passada. Quer dizer, um dos países mais desiguais do mundo é o Brasil. Seria completamente absurdo achar que numa pandemia essas desigualdades não iam pesar. Elas pesam terrivelmente. As medidas do governo, sejam elas quais forem, elas encontram esses obstáculos.
Então, o Brasil, para falar de nós aqui, está cara a cara com problemas que datam da época da escravidão, que não é assim tão distante, não é? Com a negligência dos governos em relação às periferias, que é muito antiga, não é? Tem a ver claramente com a nossa história, o que nós estamos vendo ou não queremos ver e que acontece hoje. Mais recentemente, todo o descrédito do Sistema Único de Saúde que nós vivemos, não é? Nos últimos anos. Então, estourou tudo agora. Estourou tudo agora, num momento em que nós temos a arma que nós tínhamos, que é sair às ruas, se manifestar, ela é impossibilitada pela situação que nós vivemos do contágio. A Covid-19 tem essa característica de ser altamente contagiosa. Por exemplo, quando surgiu o vírus da AIDS, é muito contagioso em determinadas circunstâncias, ou seja, relação sexual e etc. Mas não impedia das pessoas saírem de casa, encontrarem com as outras pessoas e etc. A Covid-19, ela impõe não só gestos que nunca existiram, como esse de lavar a mão como médico, mas também uma nova relação corpo a corpo com o outro. Eu vou falar disso em encerro para vocês comentarem e perguntarem. Porque a minha ideia não era falar sozinha, né? Porque é chato falar numa tela sozinha. Eu consigo dar uma aula olhando para todo mundo se mexendo, mas aqui com as bolinhas, Skype assim, eu não consigo muito. Então, essa é uma falha minha. Então, eu peço que vocês perguntem depois e eu posso continuar. Então, é assim, eu acho que nós vivemos uma situação com a Covid-19 em que ficou muito claro que o nosso corpo hoje, o que nos caracterizaria enquanto história do corpo atualmente, é a obrigação e o direito de escutar o corpo cada vez mais. Por exemplo, para não ir muito longe, na época da gripe espanhola, você não encontra nos relatos, nas memórias, eu estudei bastante aquela época, nada parecido com o que você vê hoje na televisão, que você vê escrito nas revistas ou mesmo nos conselhos, que é, olha, preste atenção se você tosse, meça você próprio a febre, para ver se você está com febre, e depois pergunte a você mesmo se você tem algum problema. Exige-se hoje de nós um saber sobre o corpo e um escutar esse corpo muito mais assíduo, muito mais constante, muito mais profundo do que lá atrás na história. Nós vivemos uma época em que nós somos considerados cada vez mais responsáveis e autônomos em relação a esse corpo. Então, nós podemos saber alguma coisa sobre o nosso corpo e devemos. E esse é um pressuposto que, inclusive, os médicos já têm. Um dia eu ouvi um médico dizendo, é muito complicado, porque quando a gente encontra alguém que vai ao serviço de saúde com sintomas da Covid, eu pergunto, você tem hipertensão? E a pessoa não sabe. Isso ainda existe, mas cada vez menos. E depois da Covid, vocês podem ter certeza que a atenção médica de cada um ao próprio corpo tenderá a aumentar, pelo menos são esses os sinais. Esse é um aspecto, quer dizer, um corpo mais suscetível à nossa escuta. E, ao mesmo tempo, há, pelo menos desde o século XVIII, mas cada vez mais forte, uma expectativa de que esse corpo pode reagir. E essa reação vem com a vacina, por exemplo, que não apareceu e vai demorar um pouquinho, né? Mas quando ela aparecer, isso faz parte da época contemporânea, nós acreditamos que dentro do nosso corpo há uma fábrica de anticorpos que vão combater os vírus e que isso será fabricado. Então, eu não sou totalmente pessimista em relação à nossa relação com o corpo, eu acho que nós somos fiscais de nós mesmos cada vez mais, nós somos médicos, nós somos coaching de nós mesmos cada vez mais, ou pelo menos é isso que precisamos ser, segundo o que está dito, segundo o biopoder contemporâneo, mas nós também vivemos num mundo em que há essa espécie de magia de acreditar que o nosso corpo vai produzir mecanismos que nós não temos consciência clara de como eles vêm, como eles surgem, para combater os vírus.
Isso não é comum no século XVI, isso não aparece no século XVII, por exemplo, nos relatos médicos. Não há esse espaço interior corporal para o qual eu me volto, eu escuto e eu espero. Em suma, a nossa relação com o corpo tem uma densidade hoje, com o corpo individual, com o meu corpo, uma densidade muito maior do que no passado. Tanto para tornar esse corpo mais misterioso e mais interessante, como também pode acontecer para tornar esse corpo algo que eu acredito que vai ser mais forte do que todos os outros corpos. Pode acontecer a síndrome do super-homem, pode ter certeza que nosso mundo dá motivos para isso. E vocês sabem que o oposto é a síndrome do vulnerável eterno. Né? Então, quem não consegue ser super-homem é aquele fraco, não é? Aquele que não consegue nada, não é? E que pode sombrear a depressão. Nós vivemos entre esses dois polos que são perigosíssimos. Eu vou encerrar assim e vocês, por favor, comentem. Eu tenho milhares de coisas para falar, mas eu não quero falar aqui sozinha olhando para a tela. Muito bem, Denise, super obrigada. Eu acho que você já levanta questões interessantíssimas para a nossa conversa, né? Nós estamos pensando o seguinte, estamos pensando que vocês, né, todos os participantes, vocês podem pedir inscrição pelo chat ou vocês podem usar aquela mãozinha, né, que tem aí no Zoom. E com a ajuda dos bolsistas, do CEMEF, a gente vai informando e pedindo que cada um tome a palavra uma vez, né, para a gente tentar organizar essa conversa com a Denise. Queria destacar que para nós está sendo uma alegria, né? Tem muita gente de Belo Horizonte, não só da UFMG, professores e alunos, mas de outras faculdades também da cidade, colegas de outras faculdades e seus alunos. Temos colegas do Paraná, do Espírito Santo, de São Paulo, foi isso que eu consegui identificar rapidamente olhando a lista dos nossos convidados. Então, estão todos, né, convidados agora para a conversa com a Denise. Quem quer começar? Meili, a gente tem o primeiro inscrito aí, que eu acho que é o Igor. Pronto, vamos lá, Igor. Olá, peraí. Abriu? Sim. Estão me vendo? Mas o áudio está saindo? Tá ótimo, pode falar. Igor, só o seu som que está aparecendo. Você não tá, sua câmera você não ativou, não. Acho que vai dar. Se não der o áudio saindo, tá bom. Então, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Denise. Obrigado pela fala. Eu, pensando no contexto atual, em relação ao divertimento, no início do século XX, é o que eu tenho dedicado estudo por algum tempo na graduação e no mestrado, agora no doutorado, eu fiquei pensando que eu não percebi uma ausência da frequência das pessoas nos divertimentos em Barbacena, que é a cidade que eu estudo, no século XVIII, por exemplo. Século XVIII e XIX, as programações pareciam acontecer muito assiduamente. E os jornais que eu tenho acesso falavam, sim, que a gripe estava acontecendo, mas, por exemplo, nas palestras científicas que aconteciam no Cine Teatro, se falava da Primeira Guerra como tema das reuniões, mas não se falava da gripe espanhola. Até então não encontrei essa informação. E a minha questão, que talvez eu levanto para você ou para o grupo, é se vocês têm indícios desse não aconselhamento às diversões no tempo da gripe espanhola, em algum lugar do Sudeste, por exemplo. Acho que a questão é essa. Então, Igor, não é? Obrigada, Igor, pela questão. Hoje, é impressionante, você falou, imediatamente já lembrei, hoje nós estamos muito mais conectados mesmo, a tal da aldeia global se cultiva completamente, quer dizer, não dá para escapar das notícias e acaba que a gente sabe muito mais de várias partes do mundo do que sabíamos nessa época, que tinha televisão, mas que já viu rádio, já vi o rádio, não, imprensa escrita,
logo vai do rádio, e que, na verdade, essas notícias corriam, mas não com a velocidade e com a densidade que hoje corre. Ora, eu acho que você encontra material sobre isso, pelo menos o que eu vi aqui na Faculdade de Medicina, aqui em São Paulo, em relação aos parques infantis da cidade de São Paulo. Não por conta das crianças, mas os jovens que levavam, as famílias que iam para lá. Mas as recomendações não eram nada comparáveis com o que a gente teria hoje, né? Havia muito mais uma ideia de que as pessoas mal alimentadas é que não caem. Então, o que acontece? Há recomendações para que as pessoas possam dizer, eu preciso comer melhor, eu preciso comer bem. Não diziam o quê? Era preciso comer bem, né? E era preciso tomar cuidado com a limpeza das roupas. Perto do que se recomenda hoje é muito pouco. E não estava ligado só à gripe espanhola, estava ligado a outros problemas epidêmicos que ocorriam na cidade na mesma época. Então, veja, não há a preponderância da gripe espanhola, embora ela seja, em termos de mortes, importante, ela não ocupa tanto o cotidiano das pessoas em termos de normas, em termos de prescrição, como hoje ocupa a Covid, mas assim, incomparavelmente, não há termo de comparação. Não é? Até porque havia uma série de ideias sobre como você caía doente, você era contaminado, que não correspondiam à realidade. E a ideia de que se você não comesse bem, e você não tivesse, não se falava nem necessariamente de higiene, mas não tivesse suas roupas limpas, não é? Você podia cair doente. Você, por exemplo, não podia beber muito, tinha que controlar a bebida, a ideia do controle da bebida e da doença. Não havia nada provado em relação a isso. Então, percebem que há argumentos morais da época, isso em São Paulo, isso em outros lugares, São Paulo, que vai se industrializar já nos anos 20, né? Há argumentos morais que se sobrepõem. Né? Mas, por exemplo, eu não encontrei nada que dissesse que os homens não podiam frequentar os cabarés em relação à gripe espanhola. Né? Talvez houvesse, mas eu não encontrei. Então, não há assim, você tem razão de não encontrar lá, como em São Paulo você não acha muito. Você acha alguma coisa, mas não muito. Então, Tá bem, obrigado. Ok, Igor? A Paula Ok, obrigado. A Paula Longo pediu para se inscrever, nós estamos acompanhando aqui pelo chat, né? E também o Gabriel Palafox. Olá, Gabriel. Eu vou passar a palavra para a Paula. E o pessoal de Pernambuco e de Santa Catarina chamou a atenção de que também tem gente de lá aqui conosco. Então, eu estou informando para todo mundo. Paula, você está aí? Oi, boa tarde. Dá para ouvir? Eu estou. Estou ouvindo também. Boa tarde, eu falo aqui de Curitiba. Tô bem, ouvi bastante coisa que eu não conhecia também, com relação à gripe, a questão do remédio ali, né? Isso era algo que eu desconhecia. Então, assim, eu não teria alguma pergunta por enquanto. Eu sou um pouco tímida. E aí, se eu puder fazer a pergunta na sequência, passar a voz para alguém, de repente, que já tem uma formada. Tá certo, então. A próxima pessoa que nos solicitou foi o Gabriel. Olá, boa tarde. Estão me escutando? Sim. Bom, boa tarde a todos e todas. Parabéns pela fala, Denise. É um prazer escutar você. A minha questão é a seguinte. Eu sou daquelas pessoas que penso que estamos vivendo uma pandemia que tem dois vírus, né? O vírus daquele presidente que nós temos no país e o vírus do coronavírus. E a minha maior preocupação está nesse primeiro vírus, que é o vírus do presidente, né? E toda essa lógica que vem por aí, ideológica, incorporando isso na consciência das pessoas e contribuindo em grande parte para que não se respeite a questão do isolamento, né?
Eu tenho refletido e associado ao comportamento dessas pessoas, esse desespero que tem para sair do isolamento e voltar a trabalhar, colocando em segundo plano, ou relegando, eu não sei qual seria a questão, todas as implicações que está tendo a doença, o colapso do sistema, a possibilidade do colapso do sistema de saúde, que também já está acontecendo em vários estados, né? Aqui no Uberlândia ainda está aumentando, mas estamos chegando a quase 80% de ocupação dos hospitais. E o grande problema que a gente vive é a subnotificação por parte desses. Mas a questão que eu quero colocar é até que ponto o individualismo, em momentos de crise, se acirra e faz que as pessoas esqueçam ou não pensem nos outros e nas suas consequências, para que elas saiam nas ruas e se exponham à possibilidade de contágio e do contágio dos outros. A mim me intriga justamente essa questão. Como é que as pessoas estão chegando nesse nível de não querer enxergar aquilo que está acontecendo e colocando seus princípios individualistas, à frente de tudo isso, saem nas ruas para tentar fazer da vida algo comum, ou como se não estivesse acontecendo. O que você teria para dizer para nós a esse respeito, Denise? Obrigado. Ok. Obrigada, Gabriel. Olha, esse é um problema crucial, não é? Digamos, você tocou num problema que é esse nó que nós temos. Eu disse no começo que vivemos uma crise política, econômica, sanitária e humanitária. Pô, não há quem aguente viver 4 coisas ao mesmo tempo. E dentro dessa ideia dessa crise política, o argumento da economia, de colocar a economia em contraposição ao argumento humanitário e sanitário, é uma falácia, nós sabemos disso. Ele pode funcionar para algumas pessoas, especialmente para quem está desempregado ou para quem tem empresa e alguns não têm fluxo de caixa, mas outros também se negam a parar. Ou a própria identidade de lugares, cidades e pessoas, que são identidades completamente calcadas, é isso que eu falo no meu artigo, calcadas na ideia do produtivismo tarefeiro incessante. São aquelas vidas onde não há sentido fazer outra coisa a não ser trabalhar. Nós vivemos isso também no meio, não é? Nós perdemos muito do sentido de viver, especialmente numa cidade como São Paulo, cuja identidade bandeirante insiste em ser colocada há séculos, não é? Eu brinco no texto com uma frase que é: paulistano que está parado é segurança, não pode parar, cidade que não pode parar, que carrega o Brasil nas costas. Todos esses mitos horrorosos que foram produzidos aí ao longo do tempo, eles têm efeito na realidade. Então, nós vivemos o confronto com esses mitos todos, não é? Mas mesmo fora de São Paulo, mesmo em outros estados, há essa imagem de que se nós pararmos, é muito pior. Ficar sem o emprego, ficar sem a possibilidade de trabalhar num certo momento é muito pior do que correr o risco de infectar o outro ou de ser infectado. E isso dá para nós a dimensão do quanto vale a vida no Brasil. Para ser curta e grossa, há um grande problema nesse país, que é a pouca valorização da vida em relação a outros países. O Brasil não é o único. Se vocês forem para vários países da América Latina mesmo, ou da África, a desvalorização da vida é imensa. Não é? A vida vale pouco. Mas vamos ficar no Brasil, é evidente que aqui a vida não vale muito e varia entre as classes sociais. Então, as classes populares que dizem que já estão
jogadas a elas mesmas, vamos dizer assim, não é? Entregues à própria sorte, estão acostumadas a lidar com zika, com dengue, com fome, com ameaças de tiro, com o fio da navalha 24 horas por dia. A Covid entra num repertório que é mais uma, e é preciso entender isso, senão a gente se engana enquanto classe média, universitário e tudo mais, podemos achar que todo mundo é bolsonarista, e não é bem assim. Há pessoas que veem uma pandemia como essa, um vírus, numa mesma escala com a qual eles já estão acostumados a lidar, num mundo em que a vida vale pouco, muito pouco. E isso é um grande problema num país como o nosso. Não é? Quer dizer, para que as pessoas valorizem a vida, é preciso vir muita coisa junto. Então, aqui a gente fala, você citou individualismo. Certamente nós temos, eu não diria nem só individualismo, nós temos um ethos neoliberal que nos atravessa, que é um ethos que acredita que cada um é autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Bom, a pandemia veio provar que não é bem assim, né? Aliás, se não tiver gente para produzir água, luz todos os dias, a gente não estaria nem aqui conversando. Então, esse afã da autonomia, essa imagem que todo mundo é autônomo, cai em falência numa pandemia. Então, eu teria muita coisa a dizer sobre isso, mas não sei se eu respondo a sua pergunta, porque ela não tem muita resposta, é só um comentário. Veja, nós vivemos um nó, um dilema, que é um país onde uma grande população dentro dele não está habituada a valorizar a vida. Com uma desvalorização da vida, especialmente dos mais pobres, vindas, não é só do governo, é de vários, aqueles que votaram nesse governo, uma parte, pelo menos, desses que votaram, não quero acreditar que são 50 milhões, mas uma parte que acredita que não vale a pena ter um Brasil com todos eles. É um pouco essa imagem, não é? Podíamos ter um Brasil, a imagem que tem um pouco, me parece, que não é uma imagem só desse governo, é uma imagem que está lá no Brasil, Império, Colônia e no início da República. Para que fazer um país com toda essa gente? Não é essa gente mais pobre, essa gente mais velha, no caso hoje são os velhos, não é? Para quê? O velho não serve para nada, né? A mentalidade é assim. Então, é como se essa Covid viesse praticar uma eutanásia já desejada pelas pessoas, né? Então, quando há um desejo de morte, que eu não vou entrar aqui na necropolítica do bem, nada disso, mas há quase um desejo de aniquilar uma parte da população, ou pelo menos uma indiferença em relação a isso, eu diria que um dos grandes problemas do Brasil é a desvalorização da vida. É preciso valorizar a vida, tem que começar por aí, não é? É o básico. Tá bom, Gabriel? Muito obrigado. O capital, em geral, ele tem esse caráter destrutivo, né? Mas eu considero que ainda no segmento dos grandes movimentos populares, a gente tem um grande apreço pela vida, né? Então, isso que você acaba de falar para mim me coloca totalmente na questão da condição de classe, né? Nós vivemos um processo de luta de classe e as elites que estão aí no poder realmente estão mostrando nesse momento de crise esse pouquíssimo ou total desinteresse na vida dos outros, né? A gente tem que repensar isso com muito carinho. Obrigado, Denise. Agora, eu só queria completar e dizer o seguinte, nem tudo é só problema brasileiro. Veja lá, não é só aqui que houve resistência ao confinamento e à quarentena. E talvez tem várias explicações para isso, mas é preciso considerar que a Covid, pela primeira vez na história da humanidade, este confinamento, por isso que é confinamento e não é quarentena no sentido tradicional do termo, ele está para todos. Porque na época das antigas pestes, você colocava em quarentena os contaminados ou os muito suspeitos, mas não toda uma população. Aí, ao longo da história, começa a aparecer essa tendência de colocar uma cidade, por exemplo, inteira. Mas isso é mais complicado ao longo da história. Sempre foi, porque é a vocação da cidade ser porosa. Tem os portos,
Hoje tem os aeroportos, mas já tinha os portos, já tinham as estradas. Então, não é assim muito simples fazer isso. Nunca foi. Com a situação que nós temos hoje, que é um governo federal que não lida bem com os estaduais, com o Ministério da Saúde que está sempre vago, sempre em transição, com todos os problemas que a gente tem hoje, isso ainda se complica. Um país desse tamanho, com essa dimensão, não estamos lidando com um país pequeno. É muito mais fácil administrar qualquer crise num país pequeno, não é? Nós somos essa dimensão imensa. Não estou querendo desculpar, mas só mostrar que é a primeira vez na história que nós fazemos um confinamento em massa de todos, não só dos contaminados. Né? E isso tem efeitos, terá efeitos. A humanidade nunca viveu isso. É a primeira vez que você tem um confinamento mundial, não é? De todos. De todos é a ideia, né? Que todos tenham que ficar, mesmo quem não está contaminado, mesmo quem não tem risco aparente de contaminação. Ok? Denise, tem muita gente querendo conversar com você. Então, nós temos duas perguntas escritas, do Léo Gomes e da Fernanda Paiva. Fê, beijo para você, querida. E temos duas pessoas que levantaram a mãozinha querendo fazer um diálogo com você. Então, o que você acha? Fazemos as 4 ou vamos uma por uma? Não, faz tudo e eu vou anotar, né? Tá. Senão... Tá ótimo. Eu vou pedir às meninas para recuperar as perguntas que vieram por escrito, se alguém puder ler para a Denise. E imediatamente depois a gente abre para o Heitor e para o Tarcísio. São as pessoas que estão inscritas querendo participar conosco aqui. Tá bom? Eu vou fazer a leitura das duas perguntas que foram enviadas por escrito. A pergunta do Leonardo Gomes é a primeira. Ele queria que você comentasse o raciocínio que ele faz. Ele diz o seguinte: se por um lado as pessoas têm mais responsabilização sobre seu próprio corpo, há também, na atualidade, uma transferência de responsabilização para o indivíduo. É como se apenas lavando as mãos e usando a máscara, o sujeito estaria livre do contágio. E daí? Muitos concluem que se o indivíduo fosse acometido pela Covid, é como se a culpa fosse dele. A segunda questão, que é a questão da Fernanda Paiva, ela diz o seguinte, é uma pergunta. No lavar as mãos do governo, podemos ver indícios de um eugenismo renovado? É isso. Tá. Ótima pergunta. As duas são ótimas. Vou começar pelo eugenismo renovado. A impressão que eu tenho é que o eugenismo nunca foi embora. A gente pode não nomeá-lo, a gente pode nomeá-lo com outros nomes, mas ele está presente desde pelo menos 1917, quando o famoso Renato Kell criou a Sociedade Eugênica, em São Paulo, para variar, tá vendo ali? Em São Paulo, não é? Cidade que não pode parar, enfim. Então, o eugenismo sempre esteve presente. Acontece que antes da Segunda Guerra Mundial não havia vergonha a falar eu sou eugenista, e depois da Segunda Guerra, com o Holocausto, com o nazismo, trouxe um certo constrangimento em admitir ser eugenista. Então, se fala neo-eugenismo, não se fala, mas a ideia eugênica, o princípio da purificação das raças, a ideia de que há uma hierarquia e que os brancos seriam os melhores numa cadeia reprodutiva, ela se mantém, não é? Ela se mantém até hoje. E acho que o que se passa, só que o que eu acho que o que se passa não é, depende do que você está perguntando aí na pergunta do eugenismo, mas se eu deduzir que você está se referindo ao governo atual, o atual governo brasileiro, ele poderá ser racista, mas eu não acho que é uma política eugênica, porque para haver uma política eugênica é preciso investir na saúde. Veja só que coisa, é pior que isso. Porque para ser uma política eugênica, se vocês pensarem numa certa política dos anos 30, que, por exemplo, o próprio Getúlio namorou com o eugenismo. Não é? Eu gosto muito de Getúlio Vargas, ele teve esse namoro com muita gente da década de 30, Monteiro Lobato, etc. A ideia de estabelecer o pré-natal, não é? Para que tenha filhos saudáveis, é uma ideia eugênica,
que há um eugenismo que eles separam positivo e negativo, mas tudo é eugenia. É preciso, portanto, investir na saúde, ter os exames médicos para fazer o pré-natal, etc, etc. Veja, o que há hoje é um não investimento por completo. Se a gente pegar o Ministério da Saúde atual, com a notícia que nós tivemos hoje, o que se passa, a impressão que a gente tem é que nós vivemos aquilo que aquele famoso livro do Fim das Democracias escreve, é que há uma destruição de qualquer aparato institucional. Então, não é exatamente uma eugenia que demandaria um trabalho de estatística, de conhecimento por exemplo, de conhecimento de quem mora onde, o que come, como se alimenta, quase assim, namorando com o poder disciplinar, que o Foucault explicou muito bem. A eugenia precisa acumular saber sobre a população, precisa investir na saúde. Investe de um jeito que a gente não concorda, mas tem investimento. O que há hoje é que não tem investimento nenhum de nenhuma espécie. É deixar morrer. Por isso que eu citei rapidamente a necropolítica do Achille Mbembe, aquele escritor africano. Que, assim, é quase um descaso absoluto, não é? Inclusive pela própria noção de política. Então, eu acho que nós ultrapassamos o eugenismo. O que há é um alinhamento, não é? Uma indiferença absoluta. Depois, em relação a essa responsabilidade por si, essa é a grande questão que eu tentei um pouco mostrar no artigo que eu publiquei em Portugal, que é assim, nós somos criados para ser autônomos, para ser responsáveis. Eu sou responsável por tudo que eu tenho de bom e, infelizmente, sou responsável também se eu tenho uma gripe, sou responsável se eu engordei, se eu emagreci, se eu estou com músculo melhor, pior, a responsabilidade é minha. Nós somos criados para pensar assim, não é? Então, não somos criados para pensar, olha, eu tenho os músculos frágeis porque eu trabalho 12 horas por dia sentado e eu não tenho condições de mudar de emprego. Não, a culpa é minha, porque eu trabalho 12 horas por dia, mas eu também, eu tenho lá meia horinha que eu podia exercitar mesmo sentada na cadeira. Eu podia fazer isso, eu sempre podia. Então, essa ideia de que eu sempre posso eu, ao mesmo tempo que ela te dá uma liberdade, ela te dá essa sensação de empoderamento, ela é terrível, porque ela põe todo o dever nas suas costas, toda a responsabilidade nas suas costas. Nós vivemos esse mundo, acreditamos que somos responsáveis por nós o tempo todo, tudo que nos acontece, a culpa é nossa. Portanto, bom, aí chega o vírus. O vírus, gente, por mais que a gente tente dizer onde nós pegamos, eu posso deduzir, olha, acho que foi o dia que eu fui no banco, tinha um cara que espirrou, mas eu não tenho certeza. Eu não sei como é que eu peguei o vírus. E depois o vírus tem pego muita gente, jovem, não é só velho, tem matado muita gente. Então ele coloca em cena uma ideia que é assim, os males que te acontecem ultrapassam a sua decisão consciente, a sua capacidade, a sua responsabilidade. Mas, quando nós estamos lá nos hospitais, há um não dito que se está aqui é porque não se cuidou. Então, esse não dito é muito incômodo, porque além de estarmos doentes, a culpa ainda é nossa. Não é? Tem um famoso texto da Susan Sontag sobre o câncer, tem doenças que são mais propícias, né? Em que ela fala, pô, eu tenho câncer e ainda vão me dizer que a culpa é minha, porque eu sou frustrada, porque eu não soube me expressar, porque eu sou tímida, então eu tive câncer. Várias bolas, não é? Então, essa tendência faz com que a responsabilidade das doenças seja completamente nossa, o que é falso, vocês sabem disso. Nem tudo nós podemos controlar, né? Ainda bem. Ainda bem, né, Denise? Olha, então agora vou passar a palavra para o Heitor e logo imediatamente para o Tarcísio, para o Tatá. Aí você responde aos dois, depois a gente faz mais uma dupla, pode ser? Pode. Então, Heitor. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do grupo de vocês terem aberto a possibilidade de pessoas de fora estarem participando. Eu sou de Santa Catarina, mas faço doutorado na UFPR. E gostaria de agradecer essa possibilidade da gente estar aqui com vocês nesse momento tão oportuno e tão prazeroso de ouvir a professora Denise, de que a gente tanto lê, né?
Primeiramente, gostaria de parabenizar tanto o texto como a fala, né? Que ela é bastante problemática, ela nos situa também, a partir de uma historiografia, no contexto da contemporaneidade, né? Então, isso desnaturaliza alguns elementos que a gente acha hoje em dia, principalmente, que são naturais. Então, parabenizo a professora. Eu fiz 2 perguntas numa só, acho que a professora consegue fazer uma síntese e tentar responder a partir do entendimento da professora, né? Na fala e também no texto foi presente que em outros momentos históricos a gente também já viveu uma disputa entre uma racionalidade científica contra uma descrença nesse tipo de racionalidade, que é algo presente nos dias de hoje, né? Historicamente, o que significa essa disputa dessas 2 racionalidades, uma científica e uma não científica, nos dias de hoje, né? Que elementos que contribuem para a gente pensar esse tipo de disputa racional científica contra uma descrença nesse tipo de mentalidade. Atrelado a isso, acho que foi uma fala muito interessante que a professora trouxe, que pós-pandemia é possível a gente observar um novo olhar dos indivíduos sobre si, né? A ideia de saber sobre si mesmo, né? Da diabetes. E aí o que eu pergunto é que racionalidade, que mentalidade que será, ou que é essa, né? Que elementos, que traços históricos contribuíram para essa lógica discursiva a ser produzida? Do indivíduo olhar para si e, a partir disso, conhecer melhor sobre si na contemporaneidade. Acho que é nesse sentido que a professora nos ajude a refletir um pouquinho sobre esses desdobramentos. Obrigado. Obrigada a você, Heitor, bom tê-lo aqui conosco. Eu vou passar imediatamente para o Tatá, professor Tarcísio Mauro Vago, e aí depois Denise responde a vocês 2, ok? Tatá? Olá, boa tarde. Boa tarde para vocês todas e todos. Cumprimentar a toda a equipe do CEMEF, parabenizar por essa iniciativa maravilhosa, desejando que tenhamos outras, não só em tempos de pandemia, né, mas que a gente possa fazer esse diálogo nacional sempre. Denise, é um prazer falar com você e queria apresentar aqui 2 tópicos para uma reflexão sua. Eu aproveitei esse tempo para reler um pouco aqui o Sidney Chalub com Cidade Febril, e a certa altura ele vai falar da destruição do cortiço da Cabeça de Porco, no Rio de Janeiro, e em seguida vai fazer uma reflexão sobre o surgimento da ideologia da higiene. A Fernanda acaba de perguntar sobre a eugenia, e eu, nessa mesma direção, pergunto: haveria uma atualização de uma ideologia da higiene com esta pandemia mundial, dado esse fato inédito de ela ser mundial, né? E quais são, porque naquele momento, como você disse também, os pobres eram os culpados, os judeus antes foram os culpados. Agora, as classes pobres eram as classes perigosas, então, né? No 19, no início do 20. Quais são as classes perigosas hoje com esta pandemia? E, nesse sentido, Denise, há uma metáfora que eu tenho gostado muito de usar, que é aquela ideia inicial de que estamos todos no mesmo barco, que o Covid-19 não poupa ninguém. E eu ouvi uma problematização a esse respeito muito interessante. Não. Nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos sob a mesma tempestade, mas os barcos são muito diferentes. As condições de enfrentamento da pandemia são muito diferentes, e essa diferença significa também que as maneiras de viver os nossos corpos, de sobreviver com os nossos corpos, são muito diferentes. Quem é que despreza a vida? É uma totalidade? O desprezo pela vida é total? O confinamento é para todos
em mesmas condições? E, de novo, quais são as classes perigosas hoje? Obrigado, Denise. Um grande abraço para você, um grande abraço para as mais de 80 pessoas que estão aqui juntas hoje. Boa tarde. Obrigada. Então, Denise, vou pedir ao Tatá e ao Heitor para baixar as mãozinhas agora lá. E Denise responde a vocês dois e depois a gente faz mais uma dupla, tá bom? Bem, olha, muito obrigada, Tarcísio. Prazer em te rever aqui dessa forma atual, né? Essa subjetividade Zoom, né? Que nós estamos criando aqui agora, né? Produzindo uma coisa nova. Olha, são muitas coisas, mas é claro que a gente não tem. Eu acho ótima a expressão que é a mesma tempestade e são muitos barcos diferentes, né? E alguns têm um iate, né? Tem um barcão, assim, fantástico. Outros têm uma paliça, assim, no meio da tempestade. Então, tem uma variedade mesmo. Não vou nem entrar, porque você falou melhor do que eu sobre isso. Olha, as classes perigosas, que é um termo do Louis Chevalier, que escreveu sobre os operários considerados pelas elites do século XIX como sendo classes perigosas, porque eram as classes que funcionavam como aqueles que podiam ameaçar, fazer as greves e etc. Bom, classes perigosas também, porque havia toda uma teoria que eles eram o ninho dos miasmas, antes dos micróbios mesmo, o lugar do ócio, da bebedeira, da prostituição, tudo que vocês podem imaginar de ruim. Ora, me parece que hoje é muito interessante que as classes perigosas, hoje, a meu ver, depende da perspectiva, mas na nossa perspectiva, por exemplo, vendo o que um governo como Trump diz, como o Bolsonaro, como o Orbán, entre outros, mas sobretudo na América, sobretudo Trump e o Bolsonaro, as classes perigosas são os comunistas, não é? Que são os chineses, ou são aqueles que pertencem à tal chamada esquerda, que ninguém sabe exatamente o que é na cabeça deles, não é? Eles chamam de comunista, de esquerda, de chinês, põe tudo no mesmo barco. São os perigosos porque eles atribuem que são eles que produziram os vírus, no caso, os chineses, e perigosos porque são aqueles que criticam dentro da mídia ou fora da mídia o governo, são os que são a favor da quarentena, do isolamento. Então, eles que são os perigosos, me parece. Né? Agora, há uma coisa muito interessante que não havia antigamente, que é a ideia de que antes o vírus tinha sido o vírus. Antes de falar no vírus, porque nem se conhecia na época da gripe espanhola, não se sabia exatamente o que era um vírus. Então, acreditava-se que aquilo que provocava a doença, a gripe espanhola, podia ser resultante da alimentação, podia ser resultante do contato com outra pessoa contaminada, mas não se sabia muito bem. E não se atribuía, de modo algum, o que se passava ao que hoje se chama desequilíbrio climático. E é muito interessante como o desequilíbrio climático entrou em cena para explicar o surgimento de novos vírus extremamente perigosos. Isso é um ingrediente histórico novo também, que não havia. Não é? É uma explicação, quer dizer, da parte de muitos setores, não só da esquerda, mas da própria ciência, que vem dizer que o perigo não é a classe perigosa, mas o perigo que poderá gerar outros vírus está no desequilíbrio climático. Não é? Há também da parte de conservadores, é preciso dizer que não é homogêneo isso, quem é a classe perigosa, né? Da parte de alguns conservadores, que não são necessariamente reacionários, mas são conservadores, a ideia de que o vírus e o mal veio da globalização, são aqueles que são contrários, que queriam não só o Brexit na Inglaterra, mas eles são contrários à abertura das fronteiras. Então, poderia até ter surgido o vírus, mas se ele ficasse preso lá na China, não viajasse, não é? Não teria esse problema. Então, toda a crítica que já existia à globalização aparece aqui também. Então, eu diria que hoje os culpados, as responsabilidades do ponto de vista do perigo, estão divididas, depende de qual lugar você vê e fala. Não é?
Você citou um trabalho fantástico do Sidney Chalhoub, que eu gosto muito, que é o Cidade Febril, em que ele estuda na verdade, como é que você tira do que vai ser o centro do Rio de Janeiro as tais das classes perigosas, não é? Então, a cidade febril, porque são os lugares da febre, os lugares da doença, dos monstros invisíveis, dos miasmas, e essa população é convidada não, né? Enxutada para os morros, que aí por aí surgem as favelas, como vocês sabem. E é muito interessante o texto inteiro, você lembrou, porque ele faz eco com o que se passa hoje, porque podem ter a certeza que nunca como no tempo de agora, se compararmos com os anos anteriores, a preocupação com o contágio das pessoas mais humildes em relação aos outros esteve na pauta do dia, não é? Tem se colocado isso cada vez mais. As consequências disso eu não tenho ideia, mas isso é um tema que tem aparecido. Estou falando um pouco rápido, porque é muita coisa, mas, enfim, para retomar, emendando com a pergunta que foi feita antes, ou melhor, as perguntas sobre a racionalidade científica e a descrença, que é um tema forte, pelo menos desde o século XVIII, né? Porque antes você não tem uma racionalidade científica tão bem... Antes do iluminismo, a gente não pode falar que essa racionalidade era tão dominante mesmo entre a classe médica. É depois do século XVIII, e sobretudo no XIX, né? E é justamente nessa virada, finalzinho do XVIII, que surge a vacina, não é? Gênero na Inglaterra. Então é aí que você tem mesmo uma ideia de racionalidade científica tal qual a gente conhece hoje. E é a partir daí que esse polo, racionalidade científica que você indicou, e descrença, surgem como dois inimigos numa guerra. Nunca mais se calam. Não é? Eles reaparecem durante o cólera, em meados do século XIX, no Brasil, antes já tinham aparecido na França. Como? Racionalidade científica, é preciso drenar a cidade, é preciso abrir grandes avenidas para que o ar circule e a água seja encanada e seja filtrada para que as pessoas não fiquem doentes. Racionalidade científica. Descrença. Não é nada disso que se tem que fazer. O que se tem que fazer é fechar as cidades. Veja, o que a gente falou de isolamento já foi a atitude de pessoas que não acreditavam na ciência. Né? É preciso fechar as cidades, é preciso fazer com que as pessoas não saiam das cidades nem entrem, coisa absolutamente impossível numa época de crescimento comercial como foi o século XIX. Então, essa racionalidade científica e essa descrença, elas trocam os personagens dos dois lados. Não é assim tão fácil, é complexo o tema. Quando nós chegamos nos dias de hoje, a gente tem a ciência colocada do lado justamente daqueles que defendem a quarentena, não é? E a descrença científica daqueles que defendem a economia. Uma defesa absolutamente entre aspas, porque é falsa, não é? A economia não vai melhorar com o fim da quarentena, como se pensa, como se ilude. Então, o que eu posso dizer? Isso continua, isso vai continuar. Só vou encerrar com a ideia de passaporte de imunidade, que já foi um termo citado pelo Guedes, o nosso ministro da Economia, que é algo que a ideia já existia desde a Guerra Civil Americana, desde da febre amarela, a ideia de separar aqueles que são imunes daqueles que ainda não são. Não é? Criar uma imunidade de rebanho, ou então fazer com que aquelas pessoas que são imunes não só possam ir trabalhar, mas possam viajar, possam sair. Isso é um risco que nós corremos. Fazer cordões sanitários para que os brasileiros, por exemplo, não tenham acesso a outros países, se nós não controlarmos minimamente a pandemia. Vocês sabem disso, não é? Não sei se vai chegar a criar um passaporte de imunidade, mas esse termo foi colocado, não é? Essa ideia está no ar. Esta, sim, é uma ideia que tem uma aparência eugênica, claramente, mas não é uma política eugênica, porque para ser precisa se criar o instrumento, e não foi criado ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Espero bem que não.
Muito bem, temos aí uma fila seguindo. Eu vou pedir agora ao Lucas Vinícius, ele solicitou fazer uma pergunta para a Denise, e depois, logo na sequência, a Maria Sazuk. E aí, depois deles, a gente abre mais uma, ok? Lucas, você está aí? Estou. Boa tarde. Boa tarde. Denise, gostaria de parabenizar desde já. Achei que o diálogo foi extremamente interessante, oratória, tal como o assunto. Achei de suma importância para o momento ao qual nós estamos vivendo, de pandemia. Algo atípico e inesperado, de fato. Gostaria de perguntar, como você disse, que, de certa forma, esse isolamento social, ele se via de maneira subjetiva, devido às diferenças e o Brasil sendo um dos países mais desiguais do mundo. Então, eu gostaria de saber sobre as subjetivas avaliações, porque algumas pessoas elas defendem sobre isolamento social e outras pessoas não defendem isolamento social devido à classe social, nível socioeconômico e etc. Obrigado. Maria? Oi? Pronto? Oi, tá ouvindo? Sim, sim, claro. Ok. Então, eu queria também agradecer por vocês receberem, eu sou aqui do Paraná, de Curitiba, agradecer a Denise, acho que essa fala é muito importante para a gente rever a história, né, e se situar no presente. E assim, minha questão recai mais sobre a questão do que será o futuro da educação, né, como os jovens vão receber essa condição de como eles vão aprender nas escolas, porque eu sou psicóloga e eu tenho atendido grande parte da adolescência e universitários, né, online, e a queixa maior, assim, é essa corrida para poder dar conta desses conteúdos EAD, dar conta de se atualizar, os professores também estão sofrendo, né, dar conta de correr atrás, eu vejo muita gente correndo atrás, querendo fazer, querendo produzir, enfim. Minha questão é, será que, e essa relação, eu trabalho com o corpo também, psicoterapia corporal, corporeidade, e essa questão das relações virtuais e o corpo, é algo que talvez não tenha na história ainda para a gente poder ter uma imaginação do que vai acontecer, né? Então, a minha questão é para onde será que vai a educação, né? Essas relações virtuais, essa corrida tecnicista das formações hoje que tem grande parte em EAD, né? Sei lá, essa história pode nos auxiliar a pensar no que vai ser esse futuro dentro desse aprendizado, dentro dessa corrida e principalmente em relação aos modos de relação virtual, né, que talvez veio para ficar, mas a tendência é que fique, não sei. Então, minha questão é nesse caminho, para onde que vai esse aprendizado, essas crianças do futuro, né, o nosso mundo. Obrigada, Maria. Pronto. Vamos lá, Dani. Uhum. É assim, vou começar por você, por último, que a Maria, não é? Eu, há pouco tempo, li um texto, fiquei pensando, não estava no texto, mas a partir dele fiquei a pensar o seguinte, veja o que está se passando para quem faz a quarentena, não é? Que são milhares de pessoas, não é, gente? Muita gente não pode fazer, mas muita gente faz, e são milhares de crianças que estão em casa com os pais, ou com um deles. Os pais viraram quase pedagogos da noite para o dia, se viram forçados a isso, porque eles já são pais, mas estar em casa e ajudar as crianças nas tarefas é virar um pouco um pedagogo, não é? Nem todo mundo está preparado para isso, e nem os filhos. Então, é uma situação totalmente inusitada, e eu pensei que, na verdade, pode acontecer, se essa experiência for boa, se essa experiência for criar uma memória para a criança ou adolescente e os pais, depois que acabar a quarentena, depois que acabar a fase pior, que a criança poderá ir para a escola ou jovem, ficará uma boa memória da relação remota.
Se a relação não for boa nesse momento, se ela for entediante, se ela for muito dura, se ela for muito solitária, se não sei quais são os sentimentos de angústia e tristeza que ela poderá passar, depois que acabar a quarentena, pode acontecer que haja uma aversão à relação com a tela. E é isso que eu não tinha pensado. Pensei outro dia que nós nunca tivemos uma relação com a tela obrigatória. Claro que às vezes o serviço nos obrigava a responder e-mail rápido, WhatsApp, eu sei disso. Mas o que acontece hoje é diferente. Nós não temos outra opção. A universidade está fechada, a escola está fechada. Você tem que dar aula por aqui, não é? Você tem que fazer as coisas por aqui. Nós somos obrigados, então veja, não é voluntário, não é uma escolha. Isso pode causar uma negatividade, ao contrário do que se diz que nós vamos ficar mais viciados. Pode ser o contrário, eu queria abrir uma contra-intuição, não é? Pela primeira vez nós vivemos essa relação com o virtual sem glamour, com uma obrigação. E isso vai mudar a nossa relação com o virtual. Agora, ao mesmo tempo, muitas empresas, inclusive escolas, poderão perceber que é mais econômico para elas manterem uma parte do trabalho assim, de crescer a educação à distância, de aumentar os congressos, porque pagar para todo mundo ir, fazer congresso, já não sei se dá. Mesmo depois de coronavírus morto, enterrado, não é? Percebeu-se que é possível fazer congresso internacional da história do esporte, ou sei lá do quê, dessa forma. Né? Então, eu não posso dizer o que vai acontecer, mas eu acho que dos dois lados, não é? Tanto um desgosto por esse tipo de relação poderá haver, porque nós fomos durante algum tempo, meses, obrigados a isso, como poderá haver um hábito das instituições de dizer, não, mas funciona também. Então, e nós sabemos que num congresso, todo mundo que frequenta congresso, dá um exemplo muito pequeno, perto do que você falou. Não é? No congresso, muito do que importa são as conversas paralelas. E aqui não há conversa paralela. Não é? Numa defesa de tese, eu tive algumas já, a conversa paralela acontece. Você está lá com o teu colega do teu lado, supondo que você esteja na banca, e você fala, escuta, você viu tal coisa? Não tem conversa paralela. Né? Então, tem muitas coisas aqui que tornam essa relação com a tela muito linear. Sou eu e vocês. Não é? Ela não é horizontal. Ela não tem essa densidade dessas falas, dessa possibilidade da conversinha, que nos alimenta, né? Que é fundamental. A escola é isso. Então, olha, eu não sei, mas só estou te apresentando as circunstâncias. Poderá haver um maior interesse pelo espaço geográfico, físico e pelo encontro das pessoas. Poderá haver isso. Tomara. Obrigada. Tomara, né? Pois é. Pois, defender ou não o tal do confinamento. Claro que a ciência, se a gente for por esse caminho, eu vou por ele, a ciência tem mostrado em todos os países que é por ele que a famigerada curva baixa. Então, é por ele, é essa informação científica que nós temos. E é essa, a meu ver, que a gente devia seguir. Agora, e não adianta, a meu ver, abrir dizendo, poxa, mas tem que salvar a economia, a gente tem que trabalhar, porque aí a tragédia é dupla. Você não vai salvar a economia, porque isso é uma questão óbvia. Muita gente não vai voltar ao comércio facilmente, com a mesma à vontade, com a mesma disposição, inclusive financeira, diante da epidemia. Aquele período acabou. Nós entramos num outro momento com uma crise econômica imensa. As pessoas vão ter medo de gastar. Então, é isso que se pensou há pouco tempo. As pessoas vão estar loucas para gastar, vão todas para o shopping comprar tudo e vão querer... Não, poderá haver, sim, uma vontade de ir ao restaurante, de ir ao cabeleireiro. Isso eu acredito. São coisas que nós fazemos, mesmo setores mais populares. Olha, eu queria ir no bar, tomar cerveja. Esse tipo de consumo é possível, sim.
Mas não pense que voltaremos ao turismo. O turismo é uma grande ameaça, né? Aquela folia do Airbnb pelo mundo. Tudo isso não vai ser assim, como eu falei, não é o fim da guerra, que vai todo mundo sair na rua cantando e se abraçando. Penso que não, porque essa pandemia, já foi dito, a menos que aconteça um milagre, né? Mas essa pandemia, o vírus, não vai acabar agora, assim, correndo. E a vacina daqui um ano e meio, olhe lá. Então, durante esse período, as quarentenas não vão se aguentar, vai abrir um pouquinho, vai fechar, vai abrir, vai fechar, vai ficar essa situação, penso eu. E, portanto, não acho que defender uma abertura completa seja muito inteligente, né? Eu acho que teria que ser mesmo um confinamento. E acho muito estúpido da parte do governo fazer essa defesa da abertura. Na verdade, não é estúpido, ele está respondendo a determinados interesses, mas a médio e longo prazo é estupidez, porque ele está dando um tiro na sua própria forma de governar. Bom, agora temos uma pergunta por escrito da Ana Luísa. Não sei se alguém poderia ler a questão aí, por favor. Eu vou ler. E temos... obrigada. Pode ler? Sim, claro. Ela fala o seguinte: gostaria que a professora Denise comentasse sobre o isolamento em si. Coloca-se muito a ideia de produtividade na quarentena e que podemos tirar um lado bom disso tudo. Até que ponto essa ideia pode refletir na saúde mental das pessoas? E a segunda desse bloco é a Vânia, que escreveu para fazer a pergunta. Vânia, tá aí? Tô aqui. Querida, vai lá. Já liguei a câmera e o microfone. Então, Bem-vinda. Obrigada. Desejar que a nossa tarde continue boa, né? Que tá uma delícia essa conversa, viu, Denise? Queria agradecer ao CMF e a você também. Várias questões que eu tinha pensado aqui, de uma certa forma você já tocou, mas eu fiquei pensando que a pandemia está nos fazendo repensar o que seria a própria vida, né? A nossa relação com o tempo, a gente está vendo que o que vale é o aqui e agora, né? Não é o que passou e nem o que vem para frente. A nossa relação com a natureza, a nossa relação com o consumo, com a morte, né? Tenho pensado muito na morte. E aí eu fiquei pensando assim também que muitas das respostas que a gente tinha para a vida, elas já são outras, né? Aquelas respostas já passaram, não existem mais. E aí eu queria comentar, ontem eu tive necessidade de ir no mercadinho aqui perto da minha casa, e aí cada pessoa que chegava perto de mim eu esquivava. Gente, que absurdo, né? Medo do contato com o outro. Então, quando você falou do corpo, eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, né? Será que a gente vai ter que correr das pessoas? E aí fiquei lembrando muito de uma fala do Sebastião Salgado, né? Que o homem e a mulher, né, são animais em extinção, né? Tem lembrado muito também do Ailton Krenak, falando dessa nossa relação com a natureza, né? Que a gente esquece que as outras coisas todas são natureza, né? E fiquei pensando também na discussão que o paradigma da complexidade traz, que você também já falou aí um pouco, né? Paradigma, desculpa, do quê? Do paradigma da complexidade, esse paradigma emergente, né? Morin, Boaventura. E aí eu fiquei pensando, será que a gente está diante de um novo paradigma? Porque eu imaginava que a gente ia chegar numa outra situação, mas não assim, né? Que eu seria um sujeito da passagem, né? Então, eu queria te ouvir se você acha que a gente está nesse momento de mudança de mentalidade, porque a vida acabou daquele jeito, aquele modelo, né? Então, como é que nós vamos pensar daqui para frente? Obrigada, viu? Obrigada. Olha, vou começar pela Vânia, porque, assim, eu não sei se as pessoas todas já pararam para pensar que nós estamos vivendo um momento de uma mudança daquelas radicais. Sabe quando a gente faz? Eu sei que é artificial falar Idade Média, moderna, contemporânea, mas se a gente pegar os séculos que estão entre o que a gente chama de média e moderna, de fato houve uma mudança grande. Era o fato do homem estar no centro do mundo, e antes não era Deus. Uma mudança imensa de paradigma, que não foi igual para todos os lugares, que até hoje tem lugares que é Deus no centro do mundo e não o homem, mas do ponto de vista da história ocidental, dita urbana,
dita industrializada, esses paradigmas funcionaram. E aqui, no caso nosso, a Covid, não só no Brasil, nós estamos vivendo, eu concordo plenamente, Vânia, eu digo, nós vivemos um momento de mudança de paradigma. Grande, imenso. Eu não sei o nome do que vai vir, estaria arriscando demais. A gente vê sinais, mas a gente não sabe exatamente, como nunca nenhuma civilização soube. Eu acho que talvez os artistas, né? Não é à toa que você citou o Salgado, mas os artistas de modo geral, né? Escritores, pintores, músicos, esses podem, né? E se vários de vocês fazem arte com letra minúscula, não precisa ser a arte, né? Vocês podem atingir fagulhos, né? Estilhaços disso que virá, intuições do que virá. E certamente nós vivemos uma mudança de paradigma, por inúmeras razões, que demoraria muito eu falar de todas. Mas eu acho que toda vez que a gente muda o paradigma na história, assim tão grandiosamente, a gente toca em questões essenciais da condição humana. E a Covid fez com que a gente tocasse numa das questões mais fundamentais do ser humano, que é o medo de ser tocado. Meu livro preferido, meu livro de cabeceira, é um livro que se chama Massa e Poder, do Elias Canetti, que eu cito num dos textos, não lembro qual deles, e ele começa o livro é um calhamaço, ele começa o livro a dizer isso, né? Que o medo de ser tocado é o que mais caracteriza a condição de estar vivo como um ser humano. Né? Medo de ser tocado pelo estranho, evidentemente. Né? O toque de uma pessoa estranha nos assusta, a gente cria uma série de mecanismos de segurança, de reconhecimento do outro. Né? Então, nós vivemos entre esse medo e a necessidade de sermos tocados e de tocar. Nós vivemos esse paradoxo, a condição humana é essa. Nós precisamos do toque do outro. E nós precisamos tocar o outro, né? Tocar não só coisas que estão aqui inertes e mortas, mas seres humanos, animais, seres vivos. Nós precisamos desse toque, porque o toque não é só algo limitado às mãos, vocês que trabalham com o corpo, mas o toque é algo que diz respeito a todo o nosso ser. Né? Tudo ressoa em nós quando nós tocamos um ser vivo. E vice-versa. Isso é a condição básica do ser humano, como comer, como dormir, é tocar e ser tocado. E há esse meio aí do medo. Que a mudança do paradigma hoje afeta o coração do toque. Começamos por aí. Então, é evidente que nós vamos mudar, nós não seremos os mesmos. E isso é um momento privilegiado da história, pode ser trágico, ele é trágico, mas acreditem, vocês estão vivendo um momento privilegiado da história. Nós estamos vivendo um momento daqueles que daqui, se a humanidade resistir, daqui 30, 40, 50, quanto mais vocês forem para frente, mais vão estudar esse momento, mais vão querer entender como é que nós vivemos esse momento. É um momento privilegiado da história. É um momento de virada. Não é um momento que muita coisa deixa de ser o que era. E entre elas, me parece, aí para abrir para outra questão do isolamento, é que durante esse confinamento dentro das casas, as pessoas, claro, há muitas possibilidades, vocês viram isso pelos memes e pela net, do que as pessoas fazem dentro de casa, conseguem fazer dentro de casa, não vou me repetir, mas para muita gente, abriu-se um espaço de diálogo interior, de monólogo, eu diria, né? De um aprofundamento dessa reflexão sobre si. Nem sempre é bom, nem sempre isso, não vou dizer que as pessoas vão ficar melhores com isso, de forma alguma, não há garantia nenhuma, mas há uma densidade maior dessas relações. E também da relação com a casa, com o que é uma casa. No mercado imobiliário, inclusive, já existem muitas hipóteses sobre pós-coronavírus, o que as pessoas vão querer como sendo casa. Não é? Inclusive o espaço, se tem varanda,
se tem o que vai ter já na marca dessa experiência de confinamento. Então, nós temos uma nova relação com a casa, nós temos uma nova relação conosco. Para alguns, uma relação mesmo nova, que nunca houve. Para outros, como eu, que já sou uma velhinha, que já estava mais em casa do que na rua, não mudou assim tanto, viu, gente? Mas para as pessoas mais jovens, não é? Ou para muita gente que é bastante, bem mais sociável do que eu, isso mudou muito. Não é? Essa relação dentro de casa, solitário só com a família. Né? Houve uma quantidade imensa de divórcios, vocês acompanharam. Assim como houve recasamentos, né? Pessoas que resolveram ver a relação de outra forma. Então, é uma mudança muito profunda. Eu acho que o isolamento tem lados bons, lados ruins. Não é fácil para a saúde mental das pessoas, foi perguntado isso, porque nós somos minimamente sociais, até eu sou, todo mundo é, não é? Não é nada fácil ficar dentro de casa o tempo todo. Mas há também vantagens, né? A ideia de poder minimamente ter um tempo. Há uma questão interessante, porque a vida pública no espaço geográfico, ela regra o nosso tempo, de tal modo que nós temos mais diferença entre o almoço, a janta, a parte da manhã, a parte da tarde, a roupa que vai usar hoje, a roupa que vai usar amanhã. Ora, no confinamento, muitas vezes, essas distâncias, essas diferenças, elas não vou dizer que elas se apagam, mas elas diminuem. Então, nós estamos vivendo diferentemente. E o resultado disso eu não sei, mas que é uma mudança da vida privada e vida pública radical é. Ok? Então, prestem atenção. Daí, tantos diários de quarentena são mesmo bons, porque é como se você falasse, como é que foi a Primeira Guerra Mundial? Né? Porque foi a Primeira Guerra Mundial, né? Todos os países envolvidos. E como é que foi a primeira pandemia que mudou da água para o vinho, as relações humanas, a relação com o corpo, consigo, com o espaço e tudo mais. É isso que nós estamos vivendo. Denise, algumas pessoas fizeram comentários, não são propriamente questões, mas elas estão no chat, eu acho que seria bacana remeter a todo mundo esse comentário, talvez a gente possa conversar a partir desses comentários. E o Vitor da Bahia te manda um abraço. Vitor era um dos nossos convidados no CEMEF antes de explodir tudo isso. Então, Vitor, quem sabe a gente pensa aí algumas estratégias à distância. Que bom que você está aí com a gente. Os comentários são os seguintes. A Fernanda Paiva, ela, nessa discussão sobre o medo do contato, né, desse estranhamento do outro, um incômodo com o toque do outro, ela disse que isso vai produzir um efeito significativo sobre as práticas corporais e, no limite, sobre as nossas aulas de educação física, né? O que significa a gente pensar, por exemplo, os tempos, os espaços das práticas corporais com esse medo das pessoas tocarem umas nas outras, né? Uma questão bastante interessante. E o outro comentário é da Carol, a Carol Jubé. Ela pergunta, né, problematiza se pós-gripe espanhola a gente pode considerar que houve ou não uma mudança no paradigma higienista. Então, essas duas questões eu achei bastante interessantes. Não sei se você gostaria de comentá-las. Sim, houve essa mudança do paradigma higienista, até porque mas só que assim, eles não conheciam o vírus, né? Eles tinham ideia da bactéria, mas já houve uma mudança na medida em que, a princípio, não se acreditava que os jovens pudessem pegar. Isso como discurso médico. E aí matou uma quantidade de jovens impressionante. Até porque são jovens que estavam no terreno da batalha, estavam desnutridos, em péssimas condições de higiene. Então, a primeira coisa que apareceu aí depois da gripe espanhola é a hipótese de que aquilo que acometeu, aquilo que provocou a doença, não escolhe nem classe social, nem idade, nem sexo. Né? Então, isso muda, porque coloca a ideia de que o perigo está em toda parte, e não só nas classes pobres, e não só, por exemplo, nos descendentes de africanos, como muitos diziam, os ex-escravizados.
Não, não. Está em toda parte. Morre branco, morre negro, morre criança, morre jovem, morre velho. E isso a gripe espanhola colocou. E quando a memória dos mais velhos, que até já morreram, né? Viveram isso aí, é uma memória forte, é porque foi a primeira grande pandemia, primeiro que matou muita gente de fato, mas é a primeira pandemia que coloca todo mundo no território do risco. Todos, só a peste negra fez isso, mas fazia muito tempo, não era lá no final da Idade Média. Agora, todos estão no território de risco. E isso é novo naquele momento. Agora, eu não falei nada da morte, que é tão importante agora que eu vi aqui. Eu vou falar uma outra coisa também. A Covid-19 é a primeira pandemia em que eu tenho medo de mim. Nós temos medo das nossas mãos. Nós começamos a entender que nós tocamos o rosto, não sei quantas, tem gente que contou, né? Quantas milhares de vezes. Porque quando eu estudei higienismo em Paris, na cidade de Paris do século XIX, quando descobriram os micróbios, é tão engraçado, gente, que nas revistas médicas, os médicos queriam contar quantos micróbios entravam no jardim de Luxemburgo por dia e saíam, como se fossem visitantes. Então, eles queriam contar, eles queriam entender quantos micróbios tinham na pele, havia essa obsessão. E nós hoje também somos obcecados. E quantas vezes nós colocamos a mão na boca, no rosto, se nós podemos ficar sem colocar. Descobriu-se que quem tem acima de 60 anos coloca mais a mão no rosto do que quem não tem. Imagina, mas milhares de coisas assim, não deixa de ser hilário, né? Que nós vivemos essa desconfiança sobre nós mesmos, sobre as nossas próprias mãos, porque muito desse contágio nós é que fazemos, pomos lá a mão e aqui. Então, nós temos medo, não é só do outro, hein? É de nós, não é? Nós próprios. Então, isso é uma coisa muito inusitada que aconteceu. Agora, para encerrar com o luto, nós vivemos uma situação que não é nova. O Tucídides relatou isso lá atrás, na história antiga. Não é? São cadáveres que não podem ser tocados porque estão empesteados, como se dizia antigamente, e que não tem nem velório, nem enterramento, nem luto. Nem enterramento. Né? Isso aconteceu em outras épocas da história. É um grande horror. Não poder ter velório, não poder despedir-se do morto é algo, de uma violência atroz. Mesmo de uma violência. Porque o que nos humaniza é a diferença entre vivo e morto. O luto, o velório, são rituais criados para os vivos, para eles se humanizarem, não só para realizarem a perda e homenagearem quem se foi, mas também para a gente saber que nós não somos animais, que a presa morre e a gente nem enterra, nem faz reza, nem nada. Não é? Nós nos diferenciamos das outras espécies porque nós temos esse cuidado com o morto. Não é? Nós paramos um dia, antigamente era uma semana, um mês, né? Paramos um dia e cuidamos do morto. E isso para nós é fundamental para garantir que nós somos gente. Ora, quando a gente não pode fazer isso, é a nossa condição humana de gente que é afetada. E quando é um membro da família, é o nome da família que é afetado. É muito grave. Não é? Então, isso é um trauma. Nós, mesmo que não seja da nossa família, que a gente sabe disso. E isso é o grande trauma. Eu nem falei do hospital aqui, que é o microcosmo, o centro de tudo aquilo que nós percebemos lá, em termos de desgraça, não é? É lá que isso ocorre. Eu acho que nós devíamos ser absolutamente agradecidos a todos que trabalham dentro do hospital, desde os faxineiros até os médicos, passando pelos enfermeiros, porque é eles que estão, até chegar aos coveiros, nos cemitérios, como é evidente, eles é que estão na linha de frente, vendo a desumanização cotidiana das pessoas, que é isso que a gente assiste. Você tira a condição humana, desumaniza. Não é? Acho que eu terminei assim com um patos, não é? Daqueles, não é? Mas é isso que a gente está vivendo. É uma época impressionante, assustadora. Denise, a Cristina, né? A Cristina quer te fazer uma questão e também a Thalita. Então, eu vou passar a palavra para elas duas, tá bom? E depois,
tem um comentário também de uma outra pessoa, onde ele levanta essa questão aí, né, das academias, uma questão sobre o hoje, né? As academias de ginástica terem sido, a sua abertura ter sido indicada como questão de serviço essencial, né? Então, talvez você comentar alguma coisa sobre isso também, tá bom? Mas eu passo para a Cris e para Thalita. Também. Denise, eu queria te perguntar o seguinte, quando você fala na mudança dessa autonomia da autogestão da nossa saúde, né, e dessa responsabilização do sujeito, foi um ponto que me chamou a atenção, e depois também, tentando conectar um ponto ao outro, quando você fala do exercício que a gente está fazendo de casa, de buscar gostar de nós mesmos, né, gostar de si próprio. E lendo, né, o seu texto, eu fiquei lembrando um pouco de alguns escritos do Bernard Andrier, né, quando ele trabalha a filosofia do corpo, a nova filosofia, e também ele tem um texto que é sobre a direção à autossaúde, né, o capitalismo corporal. E nesse texto ele vai falar que ele vai falar um pouco que o nosso inimigo ele não é exterior, somos nós mesmos, né, até porque somos sujeitos que lidamos com nós mesmos de formas dessensibilizadas e insensíveis. Então, a partir, né, dessas considerações, eu queria que você comentasse um pouco, sabe, que lendo seu texto, por exemplo, lá no início você fala que a pandemia não é uma ocasião, e aqui isso me incomodou um pouco, mas ao final você termina colocando essa importância que pensar em nós hoje é pensar no outro também. Então, eu queria que você comentasse um pouco, pensando se o corpo ainda né, o nosso inimigo é externo ou não é externo, e qual que é o papel do corpo quando a gente pensa no nosso próprio corpo nessa situação que a gente está vivendo hoje. Obrigada. Thalita? Oi, Meili, que saudade. Oi, que delícia ver vocês, um monte de gente querida. Denise, um prazer te ouvir. Li tanto você na graduação em Educação Física, no mestrado, em História da Educação. E é sempre um prazer te ouvir. Na verdade, eu queria comentar 3 coisas. Eu trabalho nas 2 pontas da pirâmide, Educação Infantil e Ensino Superior. E aí são questões distintas, tá? Na Educação Infantil, eu fico pensando a questão do afeto, que não tem como... A educação não existe sem afeto, mas na educação infantil, em especial, o contato, o toque, o abraço. As crianças espirram na nossa cara, a gente passa o tempo inteiro limpando o ranho. Todas essas questões que agora vêm à tona por conta da pandemia já faz parte do nosso dia a dia na educação infantil. E aí, eu sou de Curitiba, mas moro há 12 anos em Santa Catarina. E a gente tem visto na minha cidade, em Itajaí, Balneário, região, um movimento das escolas particulares, dizendo que antes de serem escolas, são empresas, e que há uma necessidade de reabertura, porque senão eles irão falir. A gente entende o lado econômico, né? Faz parte da vida de todo mundo, mas como se pontuar esse paradoxo, porque vão falir a vida e as crianças, como controlar? Eles colocam uma série de medidas higiênicas que são impossíveis de se fazer com crianças, lavar as mãos, levar mais de um par de sapato. Tem criança que nem tem sapato na escola pública, então são contrassensos gigantes. Eu queria, na verdade, tudo que você só comentasse. Segunda coisa, no ensino superior, já foi falado um pouquinho da questão da produtividade. Mas desde que começaram as aulas online, eu nunca trabalhei tanto. Tem sido praticamente uma escravidão. Antes a gente vai lá da nossa aula, sabe que não se recebe em instituições particulares, não tem a tal da hora de atividade, a gente produz fora do nosso tempo remunerado, mas tinha um limite para isso. Hoje não, é WhatsApp, é e-mail, é você online 24 horas trabalhando, não importa qual seja a sua carga horária. Então, também se muda uma lógica de produtividade que ela fica insana. Né? A gente está o tempo todo conectado e as pessoas acham que é tua obrigação visualizar o WhatsApp meia-noite e responder. Não se respeita mais o horário de trabalho. Esses dias eu comentava na minha família que saudade de cumprir horário. Nunca pensei que fosse dizer isso, mas disse.
E aí, por último, vai ao encontro da questão, acho que foi feita ali no chat. Recentemente, o nosso governo federal determinou as academias como serviços essenciais, mas para todo mundo que é da educação física e sabe da nossa lógica de conselho federal e estaduais, a maioria dos conselheiros do nosso CREF são empresários donos das grandes franquias de academias, e aqui em Santa Catarina já havia sido aberto por pressão do empresariado e do nosso conselho regional. Então, como se trabalhar também com esse paradoxo da lógica que a atividade física é a que promove a saúde, mas que hoje, na minha opinião, tirando hospitais e talvez transporte público, a academia seria e a escola, óbvio, seria o principal local de transmissão do coronavírus. Então, como se trabalhar com essa lógica aí, com esse paradoxo, e te agradecer muito pela fala, pelas contribuições. Pois é, olha, posso? Bom. Sim, vamos lá. Então, claro. Então, quer dizer, eu não sei se eu falei oportunidade. Eu acho que o grande problema, a meu ver, é considerar o outro ou as coisas uma oportunidade, que são etos bem neoliberal. Tudo é uma oportunidade para eu me dar melhor, para eu me dar bem. Não é? Então, é como se eu visse tudo no mundo e na vida como um investimento. Tudo tem que ser um investimento. Então, se eu tenho um quarto vago na minha casa, eu alugo o Airbnb, no lugar dele ficar lá vago, não pode ter hóspede, não pode ter quarto vago, não pode ter espaço vazio, não pode ter corpo na rede. Não, tudo tem que ser um investimento. Se eu estiver na rede, é porque eu depois quero produzir mais. Né? Então, todas as nossas experiências tendem a se tornar um investimento. E essa tendência existia, evidentemente, antes do coronavírus. E muita gente transferiu ela para dentro da casa, do confinamento. Por obrigação, às vezes. Os próprios patrões exigem que sejam assim. Então, para juntar com outra pergunta, a ideia de ter que responder e-mail de trabalho ou WhatsApp às 2 da manhã no sábado, eu já vi coisas dessa natureza, que é absolutamente absurdo, né? Colocam a ideia de que nós estamos disponíveis para o investimento do outro o tempo todo, porque no fundo é o investimento do outro. Sinto muito, mas você pode até se realizar no seu trabalho, gostar do seu trabalho, mas você paga para que o outro possa ter um bom investimento. O dia que você não é mais um bom investimento, você não vai ter um emprego, né? Então, é preciso ter muito claro que nós temos que ter resistências, nós não podemos aceitar isso. Eu sou muito rigorosa nesse aspecto, na medida do possível. Quer dizer, como é que a gente vai aceitar uma vida em que não se respeita mais dia, feriado, descanso, hora que você está com família, sei lá, você não quer ficar à toa, quer ler um livro, um romance. Nem tudo que a gente faz é um investimento que dá para contar uma planilha de custos e gastos. Tem coisa que não serve para nada, e ainda bem que essas coisas existem. Como a tal da conversa fiada, que hoje está por um fio, não é? Então não dá, a gente tem que ter esse espaço de gratuidade, faz parte da cultura. Senão as pessoas ficam muito estúpidas, só fazem aquilo que está contabilizado, que serve para ganhar o salário ou para pagar o salário, e a vida humana fica muito pobre nesse aspecto. Não é? Pobreza é isso, não é? Pobreza sempre foi isso. Ora, a pandemia não mudou isso, mas ela poderá escancarar essa condição, porque quando você está em casa, eu concordo com o que foi dito também, se bobear, trabalha muito mais, as pessoas não têm noção, né? E isso não são só os patrões, são os colegas de trabalho, são os estudantes, né, que vão invadindo essa esfera. Como a gente não tem claro qual é o limite, as pessoas invadem mesmo. Então, isso cabe a cada um também colocar uma barreira, né? Não ter medo de ser antipático, não ter medo de dizer não. Olha, agora não dá, eu quero pensar. Eu tenho um dia que eu só penso, eu não respondo e-mail, não faço nada, eu quero pensar, né? Agora eu estou cuidando do cabelo, não posso.
Então, acho que a gente tem que se autorizar a fazer isso. Começa por nós, né? Nós temos que enfrentar o outro nesse aspecto, e sem medo de ser antipático, sem medo de perder a pseudo-simpatia, que para nós é um investimento às vezes. Depois, ainda no que a Cristina perguntou, eu acho que o corpo é o nosso mistério maior. Sempre achei isso. E continua sendo. E não é para ser desvendado completamente, nunca consegue. Nós somos esse mistério. Eu prefiro pensar assim, sabe, Cristina? Em vez de ser uma coisa ou outra, ele é um enigma. Não é? Já está colocado isso lá quando eu escrevi Corpos de Passagem. Ele é uma passagem infinita para outras coisas. E eu espero que isso não se perca com o afrontamento aí do vírus. Não é? E no texto eu tentei fazer essa contraposição. Uma coisa é nós sermos compelidos a pensar só em nós mesmos e não no outro. E outra coisa é pensarmos que nós só somos nós mesmos, porque nós dependemos dos outros, né? Porque há esse elo, há um comum. E esse comum precisa ser defendido e precisa ser realçado a todo preço. Né? Acho que as escolas particulares, isso foi dito, eu concordo plenamente, elas são empresas, elas estão pressionadas e elas pressionam, mas acho que é uma pressão econômica que tem a dó. Quer dizer, na verdade, nós vivemos num país que não deu nenhum suporte a ninguém, nem aos empresários, nem a ninguém. O governo não deu suporte para que as pessoas ficassem sem trabalhar. Deu esse REG de R$600, mas tem a dó. Não deu suporte. Outro dia eu ouvi no rádio que o governo francês, apesar de todo o neoliberalismo do Macron, deu um aumento salarial para as pessoas que trabalham no âmbito da saúde, por exemplo. Deu suporte para pequenos empresários. Aqui a gente não tem esse suporte. Então também tem que ver esse lado, né? As empresas vão de fato quebrar. Mas isso não muda meu argumento que nós precisamos ficar no confinamento, porque pelo menos é o que a ciência tem dito até então. Muito bem. Denise, eu acho que eram essas as questões, né? E acabou coincidindo com o horário que a gente combinou com você das 16 horas, né? Eu fiquei meio dividida aqui, acabei não fazendo as minhas questões, mas eu acho que pode ficar para outra oportunidade. Tentando, junto com a equipe do CEMEF, coordenar, né, esse diálogo com você. Eu acho que foi uma tarde muito bacana, né? Eu acho que as questões trazidas pelos colegas, pelos estudantes, né, as suas contribuições, o seu modo de refletir, né, sobre essa questão e especialmente essa capacidade incrível de nos ensinar como que os historiadores, né, podem e precisam, né, estar pensando o seu tempo também, né? Eu acho que isso é um desafio muito grande e foi muito bacana. Eu tenho muito que te agradecer em nome de toda a equipe do CEMEF. A gente está inaugurando uma aventura e ter você nessa inauguração foi muito bom. Também queria dizer que um prazer encontrar, né, são os inusitados dessa circunstância, encontrar por aqui com colegas que a gente não vê há muito tempo, né, que certamente não ia ver por agora em função da pandemia, e pudemos dividir esse momento aqui. Muitas mensagens carinhosas no chat, nos agradecendo. A equipe do CEMEF com certeza vai ficar toda animada para fazer outros. Já havia uma demanda quando a gente divulgava os nossos CEMEF Convida, às vezes no Facebook alguém perguntava, mas não vai ter uma transmissão? Ou seja, a pandemia veio para nos provocar a pensar que uma coisa não exclui a outra, né? Mesmo que a gente volte a fazer as nossas reuniões presenciais, nada impede que estejam conosco pessoas de longe, né? Então, são aprendizagem. Para aqueles que precisarem, tiverem interesse de ter um certificado do CEMEF pela participação na atividade de hoje, a equipe está colocando aí o link direitinho do formulário, então é só vocês olharem no chat e o mais rápido possível, então a gente vai mandar.
Vou passar de novo a palavra para a Denise, para o encerramento, mas, assim, em nome de toda a equipe, não sei se a Cristina quer também falar alguma coisa, mas muito, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pelo seu envolvimento, né? Assim, é evidente o seu envolvimento, com a vontade de conversar sobre tudo isso que a gente está vivendo hoje. Era isso. Bom, obrigada, obrigada e obrigada também a todos, viu? Um prazer, assim, alivia minha carência, fico aqui sozinha, isolada, falando com as paredes, mas as paredes não estão falando comigo ainda, então sinal que eu estou normal, né? Só eu que falo com elas. Mas, olha, muito obrigada por todos. Eu vou colocar o link, se eu conseguir, porque eu sou meio nula em... Vou colocar o link, vocês depois me mandam a gravação, eu coloco o link no meu Instagram, que não é meu, é da condição, chama A Condição Corporal. E eu vou tentar, tá bom? Esqueci de dizer isso, a gente está gravando esse encontro, né? Então, é isso que a Denise está dizendo. É possível que quem não participou possa assistir, ou quem participou e quiser voltar, possa assistir. A gente vai dando notícia para vocês desse endereço aí que a Denise falou, tá bom? Cris, tá aí? Só quero agradecer. Foi muito bom, muito inspirador e muito aprendizado. Muitíssimo obrigada pela disponibilidade, Denise, e pela tarde muito agradável. Vai! Tchau! Então, gente, é isso. Boa tarde para todos. Se cuidem, fiquem em casa, né? E assim que a gente inventar um novo CMF Convida online, a gente avisará para todos vocês, para vocês estarem conosco novamente, tá bom? Então, beijo grande. Um grande abraço, Meire, um grande abraço a todos. Denise, obrigado. Obrigada, Gabriel.